Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte falando sobre o Flamengo. Nesse vídeo eu vai falar sobre a escalação do Flamengo, vai falar sobre a maior venda do Flamengo aí, de uma joia da base aí, né, que vinha aí chamando a atenção dos clubes europeus. Então assista até o final e seja bem informado desse vídeo. Então, sem mais relações, fica agora aí com o vídeo. Do Vladimir Bianchi. De um fôlego. O Flamengo não deverá ter Arrascaeta e Cebolinha, que devem voltar na terça-feira contra o Palestino pela Libertadores, além de Pulgar, que ficará mais 2 semanas parado. O jogo será especial para Léo Ortiz, antigo capitão do Bragantino que chegou à Gávea no começo do ano depois de uma longa novela. É a primeira vez que ele irá reencontrar o ex-clube, que defendeu por 5 anos e era ídolo da torcida. Vai ser uma recepção muito calorosa, muito afetiva e só vai ficar saudade, né? Que era jogador nosso do Bragantino. Com vários problemas, Tite vai precisar quebrar um tabu incômodo e ter mais tranquilidade para o resto da temporada. Para isso, conta com o apoio da torcida, que já esgotou todos os ingressos do setor visitante. O Flamengo tem um problema claro de jogo e já um problema aparente de antipatia de uma parte bastante vocal da torcida para com o treinador do time. É isso que o Tite enfrenta nesse momento. E ele só pode resolver os dois problemas resolvendo o primeiro, com o time em campo, produzindo mais, sendo menos previsível, mostrando para o torcedor que sempre pede mais de um elenco muito talentoso, aquela sensação boa de uma equipe virtuosa em campo, em especial com a bola nos pés. Isso não tem acontecido com o Flamengo, talvez não tenha acontecido em nenhum jogo da temporada de 2024. É natural que, numa situação como essa, um treinador tente caminhos diferentes. E já se fala para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, numa escalação, num desenho distinto ao que vinha sendo utilizado, num possível 4-4-2 com Bruno Henrique e Pedro no ataque. Atenção, Tite gosta, ao longo da sua carreira, de utilizar um quarto meio-campista numa posição um pouco mais avançada. Gerson dá a ele essa oportunidade de ser um atacante, entre aspas, pelo lado direito, junto com Pedro e Bruno Henrique. Nós estaríamos então falando não em um 4-4-2, mas em um 4-3-3. Alan pode ajudar na saída de bola, se colocando entre os dois zagueiros numa saída de 3, com os dois laterais bem espetados, bastante ofensivos, para que o Flamengo também possa pressionar o Red Bull Bragantino próximo da sua área e tentar algum lance de desarme perto do gol que acabe numa ocasião clara e possa encaminhar um bom resultado fora de casa, num lugar onde o Flamengo não costuma atuar bem, não tem boas lembranças de jogar na casa do Red Bull Bragantino, e é tudo isso que está diante de uma situação que a comissão técnica precisa resolver. No controle de um treinador está apenas aquilo que ele pensa para o seu time. A execução é por conta dos jogadores. O Tite vai precisar de adesão do seu time neste fim de semana para começar, quem sabe, a resolver essa questão. Excelente, André Kfouri. O André falou sobre como deverá jogar o Flamengo e o time está na sua tela, com o Rossi, o Wesley, os Léos na zaga, o Ortiz e o Pereira, e o Ayrton Lucas na esquerda. Aí o Alan ao lado do Igor Jesus, com o Gerson e o De La Cruz ali mais na armação, na frente só 2. Quer dizer, acabou aquela coisa de, pelo menos nesse jogo, provavelmente a coisa de 2 pontas bem abertos. Teremos o Pedro e o Bruno Henrique se revezando ali no comando do ataque. Mais um jogo desse final de semana, jogo bom, hein? Corinthians. Torcidas de Santos e Flamengo não admitem que os seus times joguem por uma bola, joguem fechados. Eles querem ataque, ataque, ataque. E, gente, isso é verdade. Tem times que você imagina, por exemplo, Barcelona. O que você pensa quando você vê o Barcelona ou quando você fala do Barcelona? Um jogo de posse de bola, de toque, de controle através da posse de bola. Isso veio sendo criado ao longo dos anos. Quando você pensa no Grêmio, você pensa no quê? Um time copeiro, um time valente, um time guerreiro, um time vencedor
mas que muitas vezes usa a raça, a vontade, a gana para conseguir resultados positivos. Aí você pega o Santos, de Pelé, o Flamengo, de Zico. Santos e Flamengo tiveram craques e mais craques. Tiveram também jogadores que não eram craques, jogadores limitados. Mas a essência do clube, ela é formada ao longo da história. E ele citou ali outro detalhe interessante. O Corinthians joga de uma forma já há 15 anos. E uma forma, isso ele falava 2019, 15 anos antes, então 2004. Uma forma de jogar por uma bola, uma forma aguerrida, uma forma defensiva muito forte e que 1-0 tá bom e garante o título. O Tite consagrou essa máxima no Corinthians. E ele disse, a fiel aceita. Mas as torcidas, por exemplo, de Santos e Flamengo não aceitam. Pela história dos seus clubes, pelos seus maiores ídolos, pelas referências que têm de um futebol ofensivo, de um futebol bem jogado, de um futebol para cima. O Palmeiras é um exemplo interessante também. O Palmeiras é um time que ficou conhecido como a academia do futebol brasileiro. O Palmeiras teve várias academias, dos tempos de Dudu, Ademir, Julinho Botelho, aí vindo para a década de 1970 com Leivinha, com Luiz Pereira, aí chegando aos anos 90 com esquadrões, como da era Parmalat, né, o grande time que saiu da fila, com Zinho, Edmundo, Evair, Rivaldo, Edilson e blá, 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 e companhia limitada. O time de 96, que durou pouco tempo, mas era mágico, com Djalminha, Rivaldo, Luizão, Miller. O Palmeiras sempre foi um time que primou pelo jogo bonito. Mas o Palmeiras mudou. A academia do Palmeiras, de hoje em dia, como é chamada, do Abel Ferreira, ela não desempenha um futebol arte, um futebol como os velhos tempos do Palmeiras a equipe fazia. Não. O futebol do Palmeiras ele não é bonito, mas ele é vencedor, ele é eficiente e tem conquistado tudo nos últimos anos. O que eu quero dizer é o seguinte: existem casos e casos. Existem times que conseguem mudar a sua mentalidade e outros não. E o Tite chegou num clube, já que o Tite é o mais comentado dessa semana, porque boa parte acha que o Tite não combina com o Flamengo. O Tite chegou num clube, segundo o Muricy, que não admite um estilo de jogo como o do Tite. E aí eu me pergunto, por que contrataram o Tite? Porque o Tite sempre foi assim. E, convenhamos, construiu uma carreira muito vitoriosa. O que vai acontecer? Existe aí um choque cultural. O Flamengo é jogo para frente, é jogo com muitos gols. Se possível, um futebol bonito. O Tite é um jogo pragmático, eficiente, marcador, sólido, difícil levar gol e faço o gol na medida exata para ganhar os jogos e está tudo bem. Como eles vão se encaixar? Quem vai se adaptar a quem? O Tite vai ter que se adaptar ao Flamengo, porque existe apenas uma chance para que Tite permaneça no Flamengo. Ganhar. Ele já ganhou. Os números são excelentes. Ele foi campeão carioca invicto. O time com ele em campo não levou nenhum gol. O Flamengo perdeu apenas 2 jogos na temporada. Mas o desempenho do Flamengo não agrada a torcida rubro-negra. Antes de 2019, com Jorge Jesus, já era assim. Diferente do que muita gente diz, o Flamengo não nasceu em 2019. O Flamengo tem uma longa história no futebol. E o Flamengo sempre teve times que encantavam. Teve times ruins, limitados, mas eram times que se esforçavam, corriam e no embalo da galera jogavam para frente. Tentavam fazer gols. E muitas vezes conquistaram títulos. Mas o Flamengo é um time que teve Zizinho, Leônidas da Silva, Domingos da Guia, Índio, Dida, Evaristo de Macedo, Zagallo, Silvio Batuta, Doval, entre outros que eu estou esquecendo aqui, Joel, até chegar
na geração Zico, que marcou e mudou a história do clube, e eu não preciso nem falar o nome de tantos craques que passaram por ali. E aí veio, pós-Zico, né, um momento delicado, um momento complicado, mas que grandes jogadores também apareceram, uma geração fantástica com Djalminha, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Marquinhos, Júnior Baiano e tantos outros que não foi bem aproveitada. Petkovic apareceu, Sávio apareceu, Romário jogou no Flamengo, e aí vem o tempo passando até chegar a JJ 2019. A história do Flamengo é de um jogo ofensivo, de um jogo com muitos gols. Jogar por uma bola, a nação rubro-negra não aceita. Tite vai ter que se adaptar. Será mais fácil ele se adaptar ao Flamengo do que o Flamengo se adaptar a ele. E se ganhar, talvez aconteça no Flamengo o que aconteceu no Palmeiras, que sempre teve uma escola de jogo bonito, acadêmico, mas que hoje, por estar vencendo muito, aceita uma forma eficiente de jogar um futebol total, mas que não é um futebol vistoso. O Palmeiras mudou. O Flamengo vai mudar? É uma missão muito difícil para o Tite. Só se do jeito dele conseguir conquistar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, ganhar títulos pesados. Se não, eu acho que vai ser difícil haver esse encontro entre Tite e Flamengo. O choque cultural. O tempo vai dizer. Concorda comigo? Deixa aí o seu comentário. E é o seguinte... Falar agora sobre o Flamengo, que pode perder num futuro não tão distante seu grande astro da base, o Lohan, jogador que, segundo Fabrício Romano, tem sido monitorado por alguns dos principais clubes do mundo. E o Real Madrid é aquele que parece mais interessado em comprar o jogador, talvez por conta de todo o sucesso que outro ex-rubro-negro faz por lá, o Vinícius Júnior, o grande protagonista do maior clube do mundo. O Lohan tem multa rescisória no Flamengo avaliada em 50 milhões de euros. O contrato só se encerra em dezembro de 25. Seria até legal que o Flamengo prorrogasse esse contrato. O contrato nem é tão longo assim. Segundo o Flazoeiro, que cobre o rubro-negro, a ideia do Real Madrid era pagar algo na casa dos 35 milhões de euros ou 200 milhões de reais para contratá-lo na janela da metade do ano. Vale a lembrança de que o Lohan faz 18 anos em 4 de julho. A partir daí, ele pode se mudar para qualquer outro clube do exterior. Atual temporada de 7 jogos e 2 assistências. Importante contar também que o Lohan parece ser alguém predestinado a fazer sucesso. Ele, inclusive, em pouco tempo já conseguiu encantar o Tite e deve ter mais minutos ao longo da temporada. Isso, é claro, se não for negociado. Só para completar sobre o Flamengo, o rubro-negro deve ter 4 mudanças para o confronto desse final de semana, na comparação com o time que jogou contra o Amazonas e não deixou uma boa impressão. O possível time contra o Red Bull Bragantino teria Rossi no gol, Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, meio campo com Alan, Igor Jesus, Gerson e De La Cruz, na frente Pedro e Bruno Henrique. A saideira sobre o Flamengo, rubro-negro acertou a venda de André Silva, atacante formado na base, por Estrela Amadora de Portugal, negócio de 600 mil euros por 60% dos direitos econômicos. Outros atletas do Fla também devem ser negociados no futuro não tão distante com Estrela Amadora. Informações, pessoal, é o seguinte, vou começar falando sobre Matheus Cunha, porque internamente o Tite decidiu que esse jogador será escalado como titular na Copa do Brasil. Ele quer dar rodagem ao Matheus Cunha, não quer deixar o jogador sem ficar muito tempo sem entrar em campo, e ele decidiu que na Copa do Brasil, como foi diante do Amazonas na quarta-feira, o Matheus Cunha será titular. Então, no próximo jogo contra o Amazonas, jogo da volta lá em Amazonas, o Matheus Cunha será o goleiro titular, uma espécie de rodízio aí que o Tite vai promover entre Rossi e Matheus Cunha. E Rossi, portanto, volta ao gol no time titular. E no treino dessa sexta-feira pela manhã, o Tite esboçou mudança no time titular e mudança também na formação tática, do 4-3-3 passando para o 4-4-2. O time titular que o Tite esboçou na atividade dessa sexta, antes de o elenco embarcar para São Paulo, local do duelo com o Red Bull Bragantino nesse sábado, 6h30, é o seguinte: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz na zaga, Léo Pereira ao lado dele, Ayrton Lucas. No meio de campo, Alan, Igor Jesus,
Gerson e De La Cruz, e a dupla de ataque Bruno Henrique e Pedro. Ou seja, ele sai do 4-3-3, vai para o 4-4-2. O Gerson e o De La Cruz vão fazer a função de meias. E ele terá 2 volantes, o Alan e o Igor Jesus. Agora, o meu questionamento... sobre a lateral direita. O Varela, ele sentiu problemas físicos ainda no jogo contra o Amazonas. Antes do jogo contra o Amazonas, ele sentiu um incômodo muscular, e para esse jogo contra o Red Bull Bragantino ele não deve entrar em campo por conta disso. E quando eu digo não deve entrar em campo, não deve nem ser acionado durante a partida, pensando no jogo de terça contra o Palestino, um jogo extremamente importante para as pretensões do Flamengo na Libertadores. Galera, eu vou entrar no turno Marcelo Alencar aqui, a imagem pode ficar um pouco escura, mas a gente vai continuar falando porque a prioridade é a informação. Em relação à zaga, a pergunta que eu faço é, gente, se está poupando o Fabrício Bruno pela sequência de jogos, por que não poupou contra o Amazonas? Era o jogo perfeito para o Léo Ortiz jogar, ganhar ritmo de jogo. Aí você vai botar o Léo Ortiz para jogar em Bragança Paulista contra sua ex-equipe, um jogo extremamente rápido, veloz. Tudo bem, o Léo Ortiz está bem fisicamente, mas custava ele mudar o planejamento, botava o Fabrício Bruno para ser preservado contra o Amazonas, Léo Ortiz de titular contra o Amazonas, um jogo bem mais fácil, bem mais tranquilo, o apoio da torcida. E aí, no jogo contra o Red Bull Bragantino, ele botava o Fabrício Bruno. Mas o Tite inverteu a ordem e colocou desse jeito. Eu, particularmente, não concordo, mas é o Tite que é o treinador, obviamente. Mas eu estou aqui para dar minha opinião. Inclusive, isso aqui é uma democracia. Se você não concorda, pode comentar à vontade aí, pode dar a opinião de vocês. Na lateral direita, repito, o Varela com problema físico não pode entrar. Entra o Wesley, que na minha opinião está preocupando. A verdade é o seguinte, o Wesley não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Um garoto promissor, mas não vive um bom momento. E eu fico muito preocupado em relação à lateral direita do Flamengo, porque o Red Bull Bragantino explora muito a ponta esquerda, tá? Com o lateral Juninho Capixaba, o Red Bull Bragantino sabe usar muito o lado esquerdo. E jogar lá em Bragança Paulista não é nada fácil. A ver como o Wesley vai agir, como o time do Flamengo vai reagir durante esse jogo aí contra o Red Bull Bragantino, que é um jogo importante. O Flamengo tem que fazer uma gordura nesse início do Campeonato Brasileiro, já pensando na Copa América. Serão 9 rodadas sem os seus principais jogadores do elenco. São jogadores extremamente importantes que estarão com as suas respectivas seleções. E eu nem estou levando em consideração o fato do Fabrício Bruno ter boa chance de ir para a seleção brasileira. O Pedro pode ser chamado pelo técnico Dorival Júnior também para a seleção brasileira. Então o Flamengo tem que se preocupar com esse início do Campeonato Brasileiro, sim, porque senão vai perder a competição. E para finalizar nosso vídeo, uma informação aí que a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais, no Twitter, @VeneCasagrande, no Instagram, @VeneCasagrande, tem TikTok também agora, @VeneCasagrande7, podem seguir lá à vontade, que a gente está postando altos vídeos lá. E a informação que a gente trouxe é que o Flamengo acertou a venda do atacante André Silva para o clube português Estrela Amadora. O jogador já estava atuando pelo clube português, mas por empréstimo. Os portugueses gostaram muito do André Silva, gostaram do dia a dia dele, das atuações nos jogos, e os portugueses exerceram a compra. O Flamengo vai vender o jogador por 600 mil euros, que dá um pouco mais de 3 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do atleta, e vai ficar com 30% do jogador para uma futura venda. Eu, particularmente, vou ser bem sincero para vocês, quando o André surgiu no Flamengo, no time profissional do Flamengo, o André, para quem não se recorda dele, é aquele jogador que era chamado de filho do Bruno Henrique, parece muito com o Bruno Henrique, jogador que tem as mesmas características do Bruno Henrique, de fato tem, tá? Alto, pernas longas, super veloz. Eu esperava o André Silva rendendo muito mais com a camisa do Flamengo, mas não teve muito espaço. E eu esperava até mesmo que ele pudesse ser vendido ou negociado para uma equipe de maior potencial na Europa, digamos assim. Por exemplo, o Red Bull Bragantino era doido nele, fez várias propostas, o Flamengo nunca negociou. E agora vende o jogador por, entre aspas, apenas 3 milhões de reais. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Dava para ter arrumado um valor melhor nele? Era melhor ter segurado aqui no Brasil, não ter emprestado com uma opção de compra teoricamente baixa? Quero a opinião de vocês
em relação a isso, galera. E é isso, essas são as informações de momento. Então, galera, chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Nesse vídeo aí falando um pouquinho aí sobre a escalação do Flamengo, sobre a maior venda do Flamengo também aí, né? No caso de Lohan, que pode chegar aí a um valor muito alto e assim bater o recorde do Flamengo, né? A cotação dele hoje está 50 milhões de euros, né? E o Real Madrid pode oferecer até 35 milhões de euros aí, né? Na verdade, tá pensando em dar esse valor aí, né? Que pode chegar na casa aí de uns 250 milhões de reais, né? Então bateria o recorde aí do valor do Flamengo. Também falo um pouquinho também sobre a escalação aí do Mengão, né? Que vai ter umas mudanças aí, né? O Flamengo agora vai jogar com 2 atacantes, né? Vai mudar um pouquinho, em vez de ser 2 pontas, agora vai ser 2 atacantes. Mudar um pouquinho esse modo de jogar aí, ver se vai fazer algum resultado, porque o Tite só jogava dessa mesma forma, né? Jogava 2 pontas e quando ia fazer substituição, trocava ponta por ponta. Então não mudava muito o jogo se o time estiver bem encaixado ali, né? No caso, a defesa do outro time, né? Então, fazendo essa mudança aí, pode ajudar muito aí o Flamengo nos próximos jogos, né? Então é isso, o Flamengo aí vem investindo pesado na base e a base vem rendendo muito dinheiro ao Flamengo e com isso o Flamengo só tem a encher os cofres, né, do que já tá cheio no Mengão. Então é isso. O que vocês achou da notícia? Comente pra gente aqui, deixe sua opinião aqui no vídeo. Vamos deixar os créditos pros canais que participou aqui nesse vídeo. Aqui foi só uma reação onde comenta tudo sobre o Flamengo. Agora valeu e até o próximo vídeo.